Olá, pessoas bonitas e cheirosas, e sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Mas, Indra, o que tem pra hoje? Dicas, meus amigos e amigas. Hoje nós temos dicas de como aprender ou melhorar esse inglês que tá aí, querendo sair há anos, há meses. Agora é a hora, agora é a chance, chegou seu momento. Vamos junto. Hashtag vamos junto. Eu tô com a minha cola aqui, mas começa o vídeo. Bom, se você ainda não me conhece, e as chances disso são bem altas, deixa eu contar um pouquinho da minha história e como foi que começou essa aventura com o inglês. Eu sou uma internacionalista, mas a minha carreira em relações internacionais não necessariamente está ligada com a minha paixão por inglês, apesar de que nessa carreira ter o inglês é algo muito importante, meninos e meninas. Quando eu era pequena, eu já estudava inglês na minha escolinha, mas era aquele inglês bem básico. E quando eu tinha mais ou menos 14 anos, eu fiz a minha primeira viagem internacional para os Estados Unidos. Eu tenho uma tia que mora lá. E pra mim foi muito difícil chegar num país em que eu achava que eu sabia falar a língua porque eu tinha estudado durante a minha infância inteira. Chegar lá e só conseguir falar... Hello, yeah... Era só. Quando eu conto essa história, eu sempre digo que essa foi provavelmente uma das viagens mais importantes que eu já fiz na minha vida até agora. Porque foi ela que me mostrou que ou eu tava me enganando aqueles anos todos em relação a estudar inglês e não tava aprendendo nada, ou eu tava estudando da forma errada. Seja o que for, eu mudei a minha forma de estudar e a forma de encarar o estudo de inglês quando eu voltei para o Brasil depois dessa viagem. Agora, estudar inglês não era mais como estudar uma outra matéria da escola, como química, geografia ou biologia. Era estudar algo prazeroso e que eu sabia que eu ia colher os frutos em breve, se eu me dedicasse com bastante afinco. Então, eu acho que a primeira dica, e provavelmente a mais valiosa, é encontre o seu porquê. Por que você quer aprender inglês? Por que isso é importante para você? No meu caso, tinha a ver com criar conexões reais e não ter outras pessoas traduzindo coisas para mim e por mim. Eu acho que no momento em que você entende o porquê que você está aprendendo uma coisa, o porquê que você está dedicando o seu tempo a uma determinada tarefa, executar essa tarefa se torna pelo menos 10% mais fácil. Então, naqueles momentos em que faltar aquela força de vontade para estudar, ou em que der aquela preguicinha, é muito mais fácil contornar esses obstáculos quando você tem o seu porquê bem claro na sua cabeça. Segunda dica. E essa vai principalmente para aquelas pessoas que já estão estudando inglês há algum tempo e que sentem que não conseguem sair do lugar. Barreira. Derruba a barreira. Derruba. E isso tem a ver um pouquinho com aquele mindset que a gente estava falando na primeira dica. Eu acho que nós seres humanos, ser humano, temos uma tendência a construir muros entre nós e as coisas que nos fazem sair da nossa zona de conforto. E a partir do momento em que nós construímos essas barreiras, a gente tem uma visão negativa daquilo que está do outro lado. E isso é muito fácil de acontecer, principalmente para pessoas que estão estudando a língua já há algum tempo e não veem resultados palpáveis. Então, meu amigo, minha amiga, se esse é o seu caso, essa é uma prece para que você pare. É importante que você recomece a sua relação com o inglês. Reinicia do zero. Vai neutro. Não espera nada. Chama ele pra conversar. Chama ele aqui, ó, no seu ombro. Inglês. Fala de mesmo. Vai ficar se fazendo de difícil assim? Vou te dominar. E aí a gente passa pra terceira dica. Porque as próximas dicas não valem nada se você não arrumou as coisas na cachola primeiro. Entendeu aí? Eu acho que sim. Estou aqui com a minha colinha. Inclusive, se você é amigo próximo meu, você com certeza já deve ter ouvido uma ou duas dessas dicas. Mas eu acrescentei umas coisinhas a mais aqui pra ficar mais interessante. Número 1, vamos falar de vocabulary, reading, writing. O que são essas coisas? Vocabulário, leitura e escrita. Como é que a gente lida com esse negócio aí? Quais são as dicas que eu tenho pra isso? Vamos ver agora, nesse episódio, nesse capítulo, nessa parte, nesses próximos segundos. Minha primeira dica para vocabulário, então, é leia um livro de fácil entendimento.
Mas Ingra, o que são livros de fácil entendimento? São aqueles livros que não tem tantas páginas, ou que não tem tantas palavras por página, que o enredo não é tão complicado. Então você pode escolher histórias em quadrinho, você pode escolher Diário de um Banana, que foi o que funcionou pra mim, sem julgamentos, tô abrindo meu coração. Ou histórias da Disney, por exemplo, aquelas historinhas de conto de fada pra criança dormir. É uma ótima opção. Tem um monte de vocabulário do dia a dia e essa é uma forma de você aprender novas palavras. Então, o que eu fazia quando eu lia os meus livros, Diário de um Banana, eu sempre grifava palavras novas e escrevia o significado delas embaixo. Dependendo do nível de inglês que você tá, ao invés de grifar palavras e escrever a tradução delas embaixo, você pode escolher um sinônimo. E um site que eu indico para isso é Thesaurus. Eu vou colocar o link aqui, se eu tiver talento para isso. Se eu não conseguir achar essa ferramenta na minha edição de vídeo, eu vou colocar na descrição do vídeo. Fica aí. Para melhorar sua habilidade de escrita e fixar as novas palavras no vocabulário, eu recomendo que você tenha um diário. Não naquele estilo de diário querido, diário, mas um que você escreva quando dê na telha. De preferência que dê na telha muitas vezes para que a gente grave mais palavras e aprenda esse negócio mais rápido. Mas, se você tiver um caderninho que você puder deixar do lado da sua cama para escrever todas as noites, como foi o seu dia, o que você fez, e acrescentando essas palavras que você aprendeu do livro, isso vai ser muito bom. Acredita em mim. Fiz e funcionou. A nossa próxima sessão de conselhos vai ser pro listening, que é a habilidade de escutar e entender o que a outra pessoa está falando. A primeira dica que eu vou dar nesse sentido é: tá na hora de assistir filme legendado. E se já assiste filme legendado, tá na hora de colocar a legenda em inglês. Veja bem, eu sei que às vezes é difícil a gente colocar um filme novo e colocar a legenda em inglês se a gente ainda não tem tanta familiaridade com a língua. Se esse é o seu caso, pode colocar a legenda em português no começo. Mas se é um filme que você já viu 1000 vezes e que você já conhece tudo que vai acontecer, já sabe até a fala de cor, bota tudo em inglês. Bota o áudio em inglês, bota a legenda em inglês e vai acompanhando o áudio conforme você vai lendo as palavras. Assim você aprende a pronúncia e também aprende como elas são escritas. Ainda nessa questão de filmes, se você recém começou a aprender inglês e agora que tá colocando os filmes com legenda, não se atenha apenas à legenda. É importante que você comece a fazer relações entre o áudio original e as palavras em inglês. Se você só sabe um hello, começa daí. Quando você vê um oi na legenda, presta atenção em como o ator pronunciou o hello. E aí, aos poucos, nós vamos juntos, trilhando essa estrada. Falando de inglês, não sabe nem falar o português, tá ótimo. Essa estrada da proficiência. Ai, que delícia. A nossa próxima dica no quesito listening se relaciona com as que a gente tinha dado para o reading e writing. Sabe aquele livro de fácil leitura que a gente tinha comentado? Pois é, tenta encontrar a versão de audiobook dele na internet. Hoje essas coisas estão super fáceis de achar e você consegue encontrar de forma gratuita. Eu fazia isso o tempo todo com o Diário de um Banana. E todas as vezes que eu não entendia uma determinada expressão, eu voltava à gravação e tentava repetir ela junto com o narrador, melhorando assim a minha pronúncia e aprendendo mais palavras. A próxima dica já é bem batida, mas realmente funciona e eu vou dar uma incrementada. Escutar músicas em inglês é muito importante, mas não é só o escutar. É legal também que você vá procurar a letra dessa música para saber, então essa palavra que se escreve dessa forma é pronunciada desse jeito. E além de músicas, uma coisa que ajudou muito também no meu processo de entendimento e de melhoria do meu listening foi ouvir podcasts. Tem um podcast muito bacana que eu escutei quando eu estava estudando e melhorando a língua, e eu vou deixar ele disponível para vocês aqui embaixo. Se chama Luke's English Podcast, é de um professor britânico que atualmente mora na França, e no podcast dele ele fala dos mais variados tópicos. Ele é super simpático, super engraçado, e o inglês britânico costuma ser um pouquinho mais pausado e um pouquinho mais polido, então às vezes é mais fácil entender a pronúncia, principalmente para aqueles que estão começando na língua. E última dica relacionada ao listening, que essa, como nós diríamos em inglês, I swear by this rule. É muito boa. Vale e funcionou pra mim. Que é YouTubers. Já puxando a sardinha. Eu tenho uma coleção de YouTubers que são as minhas favoritas.
E sempre vai ter alguém no YouTube falando sobre um assunto que desperta o seu interesse. Então, ao invés de procurar alguém que fala sobre esse assunto em português, procura alguém que é especialista em inglês. E aí, no momento em que você estiver assistindo os vídeos, você pode treinar a língua também. Um dos motivos principais pelos quais eu fui procurar por blogueirinhas que falavam inglês é porque, às vezes, o YouTube era a minha principal fonte de procrastinação, não vou mentir. Então, ter aquela sensação de que eu tava procrastinando, mas pelo menos era uma procrastinação produtiva porque eu tava aprendendo alguma coisa, diminuir um pouco pelas minhas costas, se é que você me entende. Recomendo. E só reiterando, é importante que você encontre youtubers que de fato falam sobre algo que desperte o seu interesse, porque aí assistir esses vídeos se torna muito mais prazeroso e nem parece que você tá estudando a língua. Aí a pronúncia e as palavras acabam entrando assim, ó. Osmose, osmose. Passemos agora para a próxima sessão, que se chama Speaking, a habilidade de falar. E essa costuma ser uma das maiores dificuldades das pessoas que estão aprendendo idiomas, porque eu sempre escuto, Ingra, mas eu consigo ler, eu consigo entender, mas na hora de falar, menina, eu travo. Então é óbvio que a minha primeira dica e a mais batida tem que ser hora de perder a vergonha, né? A maioria das pessoas, quando tá aprendendo um novo idioma, e eu costumava ser parte desse grupo, tem medo de falar principalmente por 2 motivos. Número 1, elas não querem cometer erros. E número 2, elas acham que o sotaque delas é forte demais. Então vamos pegar esse número e rebater ele pra fora do estádio. Pra você parar de cometer erros, você precisa praticar bastante. Pra praticar bastante, você só faz isso falando, correto? Então é cometendo erros que pessoas que estão ao seu redor podem apontar e dizer, olha só, não é desse jeito que fala, é desse jeito. Da próxima vez, você internaliza isso, não comete o mesmo erro, show, sucesso. Ou seja, a única forma de não cometer erros é cometendo-os. Faz sentido? É uma equação bem fácil quando você para pra pensar. E número 2, sobre sotaque. O simples fato de você ter um sotaque é uma grande vitória. Significa que você tem a habilidade de falar um idioma que não é aquela sua língua mãe. E isso por si só já deveria ser um fato para deixar você orgulhoso de si mesmo. Então tira essa noia de ter que ter sotaque perfeito. O que é importante mesmo é passar a mensagem e se fazer entendido. Fechou? Outra coisa super válida e interessante nos estudos de língua é ter um parceiro para estudar com você. Porque aí, quando vocês marcam uma sessão de estudos, é muito mais fácil se comprometer com algo quando você sabe que tem uma pessoa contando com você. Na questão do speaking, o que eu costumava fazer era ter algumas amigas que também estavam interessadas em aprender inglês. A gente criou um grupo de WhatsApp e nesse grupo a gente falava apenas inglês, mandando áudio, treinando o speaking e às vezes escrevendo, treinando o writing. Se você não tem pessoas ao seu redor que podem ser incentivadoras nesse sentido e pessoas com as quais você pode treinar o seu speaking, tem um site muito bom chamado italki. Nesse site, pessoas do mundo inteiro que estão aprendendo línguas, elas se conectam para serem parceiros. Então, se você sabe português, você pode se conectar com uma pessoa que é nativa americana e que está querendo aprender português. Dessa forma, essa pessoa te ensina um pouquinho de inglês e você ensina um pouquinho de português para ela. E aí a gente tem uma troca ainda cultural linda, rica e maravilhosa. Fala aí se essa internet não é boa. E essa minha última dica é no estilo Gabi, só quem viveu sabe. Nos momentos em que você não tiver absolutamente ninguém para praticar, quem vai ser o seu melhor amigo? Você mesmo. Quando eu não tinha parceiros para praticar o inglês, eu costumava criar diálogos mirabolantes na minha cabeça em que eu recebia prêmios, ou em que haviam brigas e que eu fazia os 2 personagens como se fosse uma telenovela de drama. I mean, why would you even do something like that to me? I told you that that was a secret and you were the only one I was sharing it with. And now you go around telling your friends about something that it was supposed to die with you? That doesn't make any sense. I am so sorry. I am deeply sorry. I have absolutely no idea what happened. We were just sitting and talking and drinking and then all of a sudden your secrets were coming out of my mouth. But I never meant for that to happen and you can trust me. I will definitely make it up to you. But please don't stop telling me your secrets. Então, não tem desculpa. Não precisa ter outra pessoa para praticar com você. Você é o seu melhor parceiro. Acho que é isso que tem pra hoje. Mas antes de eu ir, eu queria deixar um último recadinho. Às vezes, pessoas que estão estudando idiomas acreditam que são viagens internacionais e imersões culturais no exterior que fazem com que elas se tornem de fato fluentes naquela língua que elas estão estudando.
Mas deixa eu compartilhar um segredo. Eu já viajei para alguns lugares e conheci pessoas que viajaram mais da metade do mundo, e nem por isso elas tinham um inglês perfeito ou fluente. Mas a diferença mesmo entre uma pessoa que não é fluente e aquela que se tornou proficiente no idioma é simplesmente o seu mindset e como é que ela encarou aquele percurso, que foi o estudo da língua. Se eu consegui, se outras pessoas conseguiram, você também consegue, de verdade. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Às vezes, aquela imersão cultural que você está procurando lá fora e que você usa como desculpa para não se tornar fluente naquele idioma que você tanto sonhou, você pode trazer ela para dentro da sua casa. Através de filmes em inglês, através de vídeos no YouTube em inglês, você pode colocar o seu telefone em inglês, as configurações dele, o seu computador. Você pode encontrar amigos internacionais através da internet. Então aquilo que você pode ter lá fora, você também pode ter aqui dentro, desde que você sabe procurar. Eu espero que o vídeo tenha sido útil nessa busca e também nessa jornada maravilhosa que é aprender um novo idioma. E se eu puder te dar uma última dica persista, vale muito a pena. E as conexões e as oportunidades que a gente pode viver através do conhecimento de novas línguas são simplesmente incríveis. Então, expande aí os seus limites e depois me fala como é que foi a jornada. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!